Agora a gente tem um recado importante sobre câncer nos rins. O Dr. Fernando Maluf, parceiro do bem-estar, aqui no site Vencer o Câncer. O câncer renal está entre os 10 tumores mais frequentes nos homens e nas mulheres. Aproximadamente 1 em cada 60 brasileiros vão ter câncer renal durante a vida. Apesar de menos comum que os cânceres de próstata, pulmão e cólon retal, por exemplo, o câncer renal tem merecido ainda mais atenção nos últimos meses. Isso porque a descoberta de tumores malignos no rim caiu 26% durante a pandemia. A informação é da Sociedade Brasileira de Urologia Regional São Paulo, que comparou a quantidade de diagnósticos feitos em 2019 e 2020 em 5 hospitais do estado. E apesar de nenhuma instituição do Centro-Oeste ter entrado na lista, por aqui também houve uma diminuição na descoberta de novos casos, além de um agravamento no estágio dos tumores, o que exige muitas vezes cirurgias maiores e até a retirada total de um dos rins, ou o comprometimento significativo dos órgãos, o que leva o paciente para a hemodiálise. Essa descoberta tardia significa que, por medo da Covid-19, as pessoas estão indo menos ao médico, mesmo quando notam que alguma coisa está errada. Quando a gente analisa o comportamento do público masculino, entre quem o câncer de rim é mais comum, a situação por si só é ainda mais complicada. A gente é educado desde criança a não falhar. A gente não pode ter nenhum tipo de fragilidade e ir ao médico é uma situação em que você corre o risco de se perceber frágil. Quando você vai ao médico e é diagnosticado com uma doença cardíaca, por exemplo, que você está com colesterol alto, está com risco de ter infarto, alguma coisa desse tipo, você se depara com uma coisa que é muito temerosa para o homem especificamente, que é a fragilidade. A gente dizer, bom, eu posso ter um infarto daqui a 2 anos, 3 anos, se eu não me cuidar, se eu continuar bebendo tudo que eu bebo, se eu continuar comendo tudo que eu como, se eu não abrir mão da minha feijoada todo final de semana, ou do churrasco, etc., que reflete na nossa saúde do sistema cardiorrespiratório. E quando a gente se depara com isso, muitas vezes é temeroso. Não é à toa que muitas mulheres relatam, muitos homens relatam que só vão quando a esposa, ou a filha, ou a mãe puxa pelo braço e diz, vamos ao médico. Essa falta de autocuidado, de autopreservação, é um grande inimigo dos urologistas do Araújo Jorge. E que a equipe recebe aqui principalmente homens que na maioria das vezes chegam ao hospital com tumores grandes, o que diminui consideravelmente as chances de cura, além de tornar o tratamento mais difícil, sofrido, pesado. Por isso, se você acompanha esse podcast, vai cansar de me ouvir dizer: quanto mais cedo se descobre um câncer, seja ele onde for, maiores são as chances de vencer a doença. E muito menores são os riscos do paciente ter que carregar no corpo as marcas da batalha. Para o Neudimar Arcanjo de Jesus, a conta pela demora em procurar ajuda veio de um outro jeito. Depois de vencer um câncer, ele precisou reorganizar a vida e aprender a viver com apenas um rim. O outro foi tomado por um tumor do tamanho de uma laranja. É a história dele que eu vou contar hoje, além de ouvir as orientações do urologista João Paulo Bessa, que também chefia o setor de urologia do Araújo Jorge. Aproveita o Dia Mundial do Câncer de Rim, celebrado agora, dia 18 de junho, para espalhar esse recado. Agora, com essa pandemia, é normal a gente sentir medo. Mas para quem está com câncer, é hora de ter mais coragem. Coragem para continuar por você, por nós e pelas pessoas que a gente ama. Se você está em tratamento, tem alguma suspeita ou precisa fazer exames de rotina, converse com o seu médico, porque o câncer não faz quarentena. Eu sou Michele Rabelo e esse é o Vai de Vida, podcast do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Ajeita o fone de ouvido e vem comigo. Junho é o mês de conscientização sobre o câncer de rim, um tumor 2 vezes mais comum nos homens do que nas mulheres, e que geralmente acomete pessoas com idade entre 55 e 75 anos. O Neudimar Arcanjo foi uma exceção. Aos 49, ele recebeu a notícia de que um dos rins estava condenado.
A dor nas costas e na lateral da barriga estavam sendo causadas por um tumor do tamanho de uma laranja. Diagnóstico: câncer de rim. Tratamento: cirurgia. Eu fiz a ressonância e eu levei no urologista e falou assim, olha, você está com um tumor no rim e é muito grande, está do tamanho da laranja já. Eu já vou te encaminhar urgente para você fazer a cirurgia. Natural de Campinápolis, no Mato Grosso, ele embarcou para Goiânia em busca de ajuda. Já tinha ouvido falar que aqui existia um hospital referência e que era possível ter acesso a todo o tratamento pelo SUS. Com o encaminhamento em mãos, em maio de 2020, ele deixou para trás esposa, filhos, abandonou o emprego e veio morar numa casa de apoio. Eu encontrei o Neudimar exatamente 1 ano depois. Ele estava no setor de urologia, esperando para ver o médico que ia avaliar a recuperação pós-cirúrgica. Dessa vez, a esposa, Dona Maria Conceição, tinha vindo acompanhar o marido. Ela me contou que não foi fácil lidar com a descoberta da doença e com a mansidão do marido. Aí, nesse caso, ele tinha que fazer a ressonância. Aí foi para Cuiabá, fez pelo SUS, né? Porque nós, assim, meio fraco de situação, mas primeiramente Deus na nossa vida, né? E o resto, só Deus para nos abençoar. Aí ele fez, né, pelo SUS, constatou que estava mesmo, né? Aí nós levamos no médico que fez a ultrassom. O médico falou assim, ó, era tudo que eu imaginava. Aí ele já veio para Goiânia e já ficou aqui. Ficou aqui 3 meses. E eu fiquei lá no Mato Grosso trabalhando e cobrindo as contas, né? Como o Neudimar procurou ajuda assim que sentiu os primeiros sintomas, eu fiquei pensando, como é que o tumor estava tão avançado, tão grande? E conversando com o urologista João Paulo Bessa, eu entendi. É que na maioria das vezes, nas fases iniciais, o câncer de rim não costuma causar sintomas. E por isso, muitas vezes, o diagnóstico é feito quando a lesão atinge 10 centímetros de diâmetro ou mais. Faz aí na sua mão, 10 centímetros de diâmetro. É muito grande, né? O Dr. João Paulo me contou que desde o início da pandemia, esse agravamento dos tumores tem sido uma realidade para quem trabalha no setor de urologia do Araújo Jorge, por onde passam cerca de 10 mil pessoas por ano. Dessas, cerca de 10% procuram um hospital para lutar contra o câncer de rim. Nós estamos recebendo não só sobre câncer de rim, mas geralmente sobre todas as patologias que a gente cobre aqui no setor de urologia, um aumento do diagnóstico já em estágios avançados. Isso se deve provavelmente à pandemia, né, e o afastamento das pessoas do consultório médico, ou por dificuldade de acesso, ou por medo mesmo da doença, né, do Covid. Segundo os médicos, mesmo sem sintomas característicos, alguns sinais precisam ligar uma sirene de alerta na cabeça da população. Perda de peso exagerada, cansaço excessivo, aumento do volume abdominal, inchaço nas pernas e dores de cabeça, tontura, visão dupla. De qualquer forma, a orientação principal é: vá ao médico de tempos em tempos, mesmo que você não esteja sentindo nada. E é claro, cuide da saúde como quem cuida de um tesouro. O câncer de rim, por exemplo, é em média 3 vezes mais comum em fumantes, porque é ali, nos rins, que os agentes cancerígenos da fumaça chegam para ser filtrados. A doença também afeta mais obesos, hipertensos e quem consome anti-inflamatórios em excesso. Se os fatores de risco são tão comuns, quer dizer, quem não conhece um fumante, alguém que está bem acima do peso, ou fulano que toma remédio à torta e à direito. Se os fatores de risco são tão comuns, por que se fala tão pouco sobre o câncer de rim? É que a doença, num contexto geral, corresponde a 3% de todos os tumores malignos que atingem o corpo humano. Só que a incidência tem aumentado 2% ao ano. Pode parecer pouco, mas a longo prazo, a neoplasia deve tirar a vida de milhares de pessoas. Por isso é tão importante adotar hábitos de vida saudáveis e fazer da ida ao médico um compromisso inadiável. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, apenas 3 em cada 10 homens têm o hábito de ir ao médico regularmente. E mesmo assim, esses 30% só procuram atendimento porque foram pressionados pela mãe, pelos filhos ou pela esposa. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são diagnosticados por ano no Brasil algo em torno de 6 mil casos de câncer de rim. Mundialmente, são mais de 400 mil casos, com mais de 170 mil mortes. Para detectar e tratar precocemente a neoplasia, o mais indicado
é fazer visitas anuais ao urologista, porque um simples exame de ultrassom consegue apontar a presença do tumor ali, em fase inicial. Devido ao aumento do acesso a exames de imagem, como ultrassom, tomografia, por vários motivos, né, por exemplo, preventivo, o câncer de rim passou por uma mudança em que se descobre esses tumores geralmente bem mais cedo. O que a gente chama até de incidentaloma. O que é isso? Você está fazendo um exame para investigar uma coisa e acaba descobrindo outra, tá? E geralmente, quando a gente descobre esses tumores em estágios iniciais, a chance de cura do paciente é muito grande, tá? Mesmo sendo maligno, a gente consegue até fazer uma cirurgia poupadora de rim, né? Que antigamente era uma coisa impensável, você tinha que tirar o rim inteiro. Hoje em dia, dependendo do estágio que a gente descobre, se for estágio 1 e 2, quer dizer, estágios bem iniciais, nós temos condições de fazer uma cirurgia poupadora, quer dizer, preservar o rim do paciente, tirar o tumor, né, com a margem de segurança, obviamente. E é exatamente a fase de descoberta que vai determinar o tipo de tratamento. Pode ser uma cirurgia minimamente invasiva, que preserva grande parte do rim. Podem ser sessões de quimioterapia ou imunoterapia, as chamadas drogas-alvo, e até cirurgias de grande porte, com a retirada total do órgão afetado. Foi o que aconteceu com o Neudimar. Hoje ele vive com apenas um dos rins, mudança que impactou muito mais que a saúde do pedreiro. E como é que o senhor está hoje? Hoje eu estou bem, estou fazendo acompanhamento, né? Mas está tudo bem agora. Voltou a trabalhar? Muito pouco agora, porque a minha função exige muita força, né? Aí não tem força mais. Acabou. Então agora o senhor vai diminuir o ritmo? Eu diminuí e faço serviço mais maneiro agora, né? Porque aí no carro de pedreiro tem muito serviço pesado, não dá para fazer não. Segundo o Dr. João Paulo Bessa, para quem descobriu o câncer de rim bem no comecinho, as notícias são animadoras. Hoje, a cirurgia de rim, o que a gente chama de padrão ouro, é uma cirurgia minimamente invasiva ao paciente. Quer dizer, que deixe menos sequelas, que a recuperação do paciente seja mais rápida, né? Essas cirurgias, elas são feitas tanto por videolaparoscopia, que a gente tem aqui no hospital, né? Em grande escala, e hoje em dia existe a possibilidade robótica, não temos ainda em Goiânia, né? Mas tem previsão de chegada, né? Então existem essas duas modalidades de cirurgias minimamente invasivas. E lógico, existe uma possibilidade também para aqueles pacientes que não têm condições cirúrgicas, né, que têm uns tumores iniciais, mas por algum motivo, doença cardíaca grave, alguma outra doença que impede, né, a realização de cirurgia, existe a radioablação e a crioablação, que são métodos que não são tão bons quanto as cirurgias, mas também tratam esses doentes sem precisar fazer uma cirurgia de grande porte. E eles também estão oferecidos aqui? No Araújo Jorge a gente vai começar a oferecer, né, segundo o serviço de radioterapia, mas ele já é feito aqui em Goiânia já, a radiocirurgia. A criocirurgia não temos no estado ainda, temos em Brasília, que é o local mais próximo. Outra boa notícia é que recentemente o Ministério da Saúde ampliou o tratamento para o câncer renal pelo Sistema Único de Saúde, incorporando nessa batalha o acesso a 2 importantes medicamentos que atuam nas células cancerígenas, diminuindo e interrompendo seu crescimento. Mas, tecnologias e conquistas à parte, a mais poderosa arma contra o câncer de rim continua sendo o diagnóstico precoce. É importante as pessoas saberem que o diagnóstico precoce, né, a chance de cura é muito grande, né? Então, assim, quando for falar com o seu médico, o seu ginecologista, urologista, até mesmo um clínico de família, um médico de família, um clínico geral, perguntar, olha, queria ver minha função renal, vamos fazer um ultrassom dos rins, que é um exame simples, barato, inócuo, né? E assim pode prevenir uma doença futura. O Neudimar aprendeu a lição e pretende cuidar melhor da saúde. Mas a experiência da luta contra o câncer também fez dele um porta-voz de uma causa que para muita gente é sinônimo do fim da linha. O recado que eu dou porque o câncer tem cura, né? Não precisa se desesperar não, porque tem cura e eu tirei o meu rim e estou sadio, né? Graças a Deus fiquei com um ainda, mas tá bom. Dessa vez, usamos áudios da TV Globo, TV Record, TV Senado e do canal da empresa farmacêutica Pfizer, que fez uma campanha linda com a participação do poeta cearense Braulio Bessa e que conversa muito bem com o tema de hoje. Recomece
se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e a identidade visual é do Augusto Galvão.